Como começar com Deus? Bom, esse vídeo aqui eu vou fazer um pequeno, breve tutorial de como você se aproximar de Deus. Coisas que vão te ajudar a se aproximar de Deus. Eu não sei, eu ainda estou aprendendo isso também, então eu não sei muito, mas o que eu sei aqui eu vou passar porque talvez pode te ajudar. Você que tá começando a tá querendo se aproximar de Deus, mas não sabe por onde começar. Bom, eu vou passar aqui o que eu sei e o que eu tô praticando, porque muita gente sabe, quer buscar a Deus, mas lê a Bíblia de qualquer jeito e não é assim, porque é bem diferente. Não é só ler a Bíblia de qualquer jeito, porque tem gente que só fica engolindo as palavras, mas nem entende, nem lembra o que leu na Bíblia. Se ela lê um versículo ali só engolindo as palavras, se alguém pergunta para ela o que ela acabou de ler, talvez ela nem sabe o que ela tinha lido ali. Então, eu vou passar aqui. É claro que ler a Bíblia é importante também, mas não é só ler de qualquer jeito. Tem outros jeitos também que eu vou passar. Mas eu vou começar pela Bíblia, já que eu falei. Então, primeiro de tudo, uma Bíblia. Tem que ter uma Bíblia. Se você não tem, você pode comprar ou então pedir para pegar uma Bíblia aí que está na sua casa, sei lá, que é de alguém da sua família que ela não está usando. Pede emprestado. Primeiro de tudo é saber por onde ler a Bíblia, por onde começar, porque tem gente que começa lá do início, Gênesis. É o começo da Bíblia, mas talvez você não vai entender tudo pelo começo. Então, eu recomendo começar pelo Evangelho, principalmente pelo de João, porque é onde fala mais de Jesus Cristo, foca bastante na vida de Jesus. Aí depois que você terminar de ler João, você vai para os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E não é só ler. Sabe aquele versículo que você leu e mexeu muito com você? Você pensou, nossa, esse versículo aqui é marcante. Anota ele. Anota ele e escreve na frente o que que você entendeu dele. Pode ser em um caderno ou até no naquele aplicativo lá de celular. Acho que é bloco de notas. Anota o que você entendeu. E é bom também você anotar, procurar uma maneira de colocar isso em prática. Anota também. Tudo que você lê na Bíblia, tenta entender e anota. Porque não é só ler a Bíblia, você tem que anotar. É como se você estivesse estudando para uma matéria da prova. Você não vai só ler, você vai estudar, escrever, pesquisar sobre. E se você não entender tudo da Bíblia, igual eu no começo, você pode também pesquisar na internet, começar a consumir conteúdo cristão, escutar canais, por exemplo. Você não entendeu João 3:3, onde Jesus conversa com Nicodemos e diz que quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Muita gente talvez não entendeu esse versículo. Vai lá e pesquisa explicação bíblica de João 3, versículo 3. Vai aparecer lá vídeo sobre. Se não tiver um vídeo sobre justo o versículo que você não sabe, pesquisa na internet, principalmente no Google, porque lá tem tudo da Bíblia, eu acho. E agora que você terminou os evangelhos, depois você vai para Atos dos Apóstolos, porque lá é logo depois da ascensão de Jesus, é depois que Jesus ressuscitou, os 3 dias, ele no terceiro dia ele ressuscitou e aí ele voltou para o Pai.
Depois disso, o Espírito Santo entrou nos seus discípulos e eles viraram os apóstolos, começaram a fazer o mesmo que Jesus Cristo fez, começaram a viver igual Jesus, pregar, caminhar de cidade por cidade, e a morte deles glorificaram a Deus. Por exemplo, São Pedro, ele foi crucificado também, mas o caráter dele tinha mudado tanto que ele até disse que ele não era digno de morrer como seu Salvador, então ele morreu de cabeça para baixo na cruz. É um exemplo, é um apóstolo. Ganhou o Espírito Santo e o Espírito Santo foi ajudando ele, foi guiando ele. O mesmo com os outros apóstolos. Depois que você terminou o Atos dos Apóstolos, lê as cartas de Paulo. Por exemplo, não sei. Pesquisa qual que são as cartas de Paulo, aí vai mostrar lá quais que são. Depois que você terminou as cartas de Paulo, começa pelo Velho Testamento. Porque a Bíblia, caso você não sabe, é dividida em dois lados. O, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é onde tem os evangelhos, que eu falei, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e Apocalipse. Esse é o Novo Testamento. O Velho Testamento tem bem mais. Gênesis, Jeremias, Isaías, Deuteronômios, Eclesiástico, vários versículos. Vários desses são os profetas que viveram antes da vinda de Jesus, antes de Jesus nascer. Voltando lá de como estudar a Bíblia, se você não entender os versículos, pesquisa, busca. Se você não entender os versículos, corre atrás, porque não vai adiantar você só ficar lendo a Bíblia e tentar entender sozinho, porque não, a gente não vai conseguir entender tudo sozinho. Não vai. Outra coisa muito importante, lógico, orar. Orar de um jeito sincero, não precisa falar bonito, não precisa ser uma oração grande, porque você só precisa falar sincero. Deus, ele não quer uma oração bonita, ele não quer uma oração, não precisa ser uma oração grande, ele quer uma oração sincera. Fala do jeito que você se sente melhor falando com Deus. Fala como se você estivesse falando com alguém da sua família ou um amigo. Fala do jeito que você se sente melhor com Deus. Porque Deus quer sinceridade e não aparência. Outra coisa para se aproximar mais ainda de Deus, jejum. Porque o jejum tem um versículo da Bíblia que fala que sobre a armadura espiritual. E você buscando a Deus, você fortalece a sua armadura espiritual. E do mesmo modo que tem armaduras espirituais, tem as armas espirituais, porque você não vai resistir à tentação sempre só com promessas, só com força de vontade. Porque espíritos malignos se vence com armas espirituais, e o jejum é uma arma espiritual poderosíssima. Só que você não pode fazer um jejum de qualquer jeito. Não pode fazer um jejum igual os hipócritas. Eu vou dar um exemplo aqui de um jejum. Quando você for jejuar, penteia o seu cabelo e lava o seu rosto, porque assim não vai parecer que você jejua, mas Deus vai saber que você vai estar jejuando e vai te recompensar. O que eu ia falar mesmo? Jejum. É isso aí.
E a igreja, muito importante, porque não tem esse negócio de você querer buscar a Deus sozinho. Na igreja vai ter pessoas que vão te ajudar junto nessa caminhada. Vai ter pessoas que você vai ajudar, vai tocar o coração delas, e tem pessoas que vai te ajudar, vai te ajudar ali numa coisa que você não sabe, ou que você tá com dúvida. E o jejum, principalmente o jejum, você não precisa fazer um jejum de um mês, 3 dias. Você pode fazer um jejum que dura horas. Não precisa ser um jejum grande, porque o jejum você vai ter que ficar bem focado. Você não pode distrair. Evite pegar no celular, evite distrações, evite cair gatilhos que te tentam a pecar. Por exemplo, você entra em sites proibidos. E isso acontece quando você está mexendo no celular. Evite mexer no celular. Pegue o seu. O recomendado é não mexer no celular. E quando você for jejuar, lembrei. Quando você for jejuar, escolhe um período do dia. Um período. Por exemplo, às 10 horas da manhã até às 9 horas da noite ou às 10 horas da noite. Aí dentro desse período você não vai comer, não vai comer nada. Bebe água. Aí você só vai beber água. E tudo que você for fazer, tudo que você for querer fazer, ore. Peça discernimento, peça direção para Deus. Porque orar não é ficar o tempo inteiro ajoelhado ou orar sem parar, mas é você manter conexão com Deus, é você sempre pedir ali um caminho para Deus, porque aí Deus vai te guiar e você vai estar pedindo a ajuda dele para ele te ajudar naquilo, porque é muito importante orar.